que a Disney cria releituras inocentes de histórias clássicas não é segredo pra ninguém. Mas você sabia que o eterno menino mágico, Peter Pan, é mais sombrio do que os desenhos já fazem ele parecer? Eu sou o Vitor Lisita e hoje nós vamos voar pela segunda estrela à direita até a Terra do Nunca para conhecer mais de perto essa história curiosa e obscura que envolve até mesmo o escritor que criou o personagem Peter. A história de Peter Pan não é tão fofinha e feliz quanto aquela da Disney, e muito menos começou com o pré-adolescente animado e corajoso que tá eternamente preso à infância com o qual a gente tá acostumado. Na verdade, tudo começou com um pequeno pássaro branco. Apesar de não ser uma história de origem, a semente do que se tornaria o Peter Pan começou com um livro quase que bibliográfico, apesar de fantasioso, escrito por J.M. Barrie. O livro se chama The Little White Bird, de 1902, e conta a relação entre o narrador e um garotinho chamado David. Aí você guarda esse nome porque ele será importante mais pra frente. E o livro conta as muitas histórias que este narrador conta pra David em suas idas ao parque Kensington Gardens. E aí você me pergunta, mas onde que o Peter Pan entra nessa história? Então, o Peter Pan é uma das muitas histórias que o narrador conta pro David. Nessa versão, que é bem diferente da tradicional, o Peter é como se fosse um pequeno pássaro. Ele decide que não será humano e fica para sempre preso à idade de 7 dias, um bebê recém-nascido. E então ele foge pela janela de casa e voa até o Kensington Gardens. Mas quando ele volta, depois de se divertir e conhecer o mundo, ele encontra grades na janela e outro bebê nos braços da mãe. É aí que ele descobre que já não era mais esperado, então ele foge aos prantos para nunca mais voltar. Bom, a era vitoriana não era uma época muito boa com as crianças. Isso quer dizer que nem todo mundo chegava à idade adulta, fosse por culpa de doenças, estripulias infantis ou então negligência dos pais. Fato é que a morte rondava muito mais as crianças do que a gente está acostumado hoje em dia. E pro azar de James Matthew Barrie, o autor de Peter Pan, a morte passou pela sua família algumas vezes, em um curto espaço de tempo. E isso tudo ainda na infância dele. Ele tinha um irmão, David, que decidiu patinar no gelo um dia antes de completar 14 anos. Aí você já imagina a história, né? Devido a um acidente trágico, esse aniversário nunca aconteceu, e isso manteve o garoto para sempre com 13 anos na memória do seu pequeno irmão, e também na sua mãe, que buscou nos outros filhos um substituto, digamos que pro insubstituível. E para tentar diminuir a tristeza da mãe, o Barrie vestia as roupas do irmão já falecido e tentava a todo custo conseguir migalhas daquela atenção que o preferido já não podia mais receber. Talvez tenha sido nesse momento trágico, e triste, que começou a obsessão do futuro escritor pela infância. E olha, o falecido irmão dele, o David, ainda teria muito lugar nessas criações. Sendo o nono filho de 10 irmãos, o Barrie ainda viu a morte de outros e aos 13 anos, após a morte da mãe, ele decidiu sair de casa para viver a própria vida. Ele concluiu seus estudos e frequentou a Universidade de Edimburgo. Depois que largou a carreira de jornalista, sem um tostão furado no bolso, foi para Londres viver como escritor independente, ou assim, pelo menos tentar viver. E é claro que o plano deu certo. Quando ele enfim publicou os livros, não demorou nada para ele criar um patrimônio e conseguir relevância naquele meio que ele estava vivendo. Especialmente quando publicou aquele que se tornaria o seu maior sucesso, mas a gente já vai chegar lá. Foi então, nessa mesma época, que James Barrie se casou e tudo parecia bem às mil maravilhas. Ou quase tudo. Há quem dissesse que ele sofria de disfunção erétil, enquanto outros diziam que provavelmente era assexual. Mas assim, qualquer que fosse o caso, ele acabou não tendo filhos biológicos. Ao invés disso, ele adotou em seu coração os 5 filhos do casal Llewellyn Davies, e depois da morte dos pais das crianças, ele se tornou o guardião ilegal delas. Sim, ilegal, não falei errado. Aguenta aí que eu vou explicar. O Barrie e a esposa passeavam muito pelo Kensington Gardens, e o Barrie ficou muito amigo dessas 5 crianças que estavam sempre por lá também. O pai delas, Arthur, não gostou muito disso, mas a mãe, Sylvia, acolheu o casal de braços abertos. O Barrie e a esposa estavam sempre em contato com os Davies, a ponto de participar de jantares e reuniões familiares. Passavam tardes a fio brincando, fotografando e contando histórias, tudo isso enquanto ele escrevia Peter Pan. O Arthur morreu em 1907 e a Sylvia o seguiu 3 anos mais tarde. O Barrie, separado nessa época, foi nomeado curador e guardião dos meninos, e isso de acordo com o testamento da Sylvia. Ela também deixou escrito que gostaria que as crianças fossem cuidadas pela enfermeira da família, Mary Hodgson, além da irmã dela, uma mulher chamada Jenny, que poderia ajudá-la.
Acontece que foi o próprio Barry quem transcreveu o testamento e ele trocou o nome Jenny por Jimmy, que era como ele era chamado pelas crianças. Desse jeito ele também transferiu para si mesmo a responsabilidade de cuidar de George, John, Peter, Michael e Nicholas. Olha, se isso já não é suspeito, se liga só nas cartas que o Barry trocava com o Michael, que na época tinha seus 8 anos de idade. Entre outras coisas, ele dizia querer ser a vela torta e gordurosa de Michael, seja lá o que isso quer dizer, e que gostava muito dele, mas que ele não podia dizer isso pra ninguém. Olha que esquisito, já é um baita de um alerta vermelho. Apesar de gostar muito do Peter e também do George, o Michael, sem dúvida nenhuma, era o seu preferido, e de um jeito bizarro, como você pode perceber. Se por um lado todo esse carinho do homem rico, sem filhos, por 5 crianças aleatórias de um casal qualquer, fosse visto como uma inocente amizade, por outro lado, há quem pensasse em inclinações mais sombrias da parte dele para com as crianças. No livro do Pequeno Pássaro Branco, aquele que a gente falou antes, um homem rico e solteiro fica muito amigo de uma criança que conheceu no Kensington Gardens. Olha só o paralelismo. E ele expressa o desejo de roubar ele de sua mãe por quem não tem o menor apreço. Não é uma coincidência estranha? Só que aí aconteceu uma coisa que eu falei anteriormente. A morte estava sempre por perto e ela não demorou para voltar. Tanto George quanto Michael morreram ainda jovens, por volta dos seus 20 anos de idade. O George foi para a guerra e de lá, infelizmente, ele nunca mais voltou. Já o Michael tirou a própria vida, morto em circunstâncias ambíguas, afogando-se junto com um amigo próximo e possível amante. E décadas mais tarde, já aos 63 anos de idade, Peter Davis se jogou na frente de um trem. Foi das brincadeiras no parque até as aventuras divertidas com os novos amigos que uma semente começou a germinar na cabeça do Barry. A semente de uma criança que, indo contra a natureza de todas as outras crianças, não queria crescer. Então, ainda muito influenciado pela morte do irmão, que de fato não cresceu, só que agora havia mais uma inspiração: as 5 crianças Davis. Olha, diferente do que você pode pensar, o James Barrie escrevia principalmente para adultos, e a peça teatral do Peter Pan, que veio antes do romance, foi feita para esse público, isso lá em 1904. Na história, o Peter Pan era um garoto excêntrico, muito orgulhoso, e depois que sua mãe colocou grades na janela e ele não pôde mais voltar para casa, o Peter resolveu que não iria crescer, simples assim. Além disso, ele era desmemoriado e até um tanto narcisista ao invés de heróico, já que ele salvava as crianças Darling principalmente para ele se gabar da própria inteligência. Ele pegava essas crianças, afastava elas dos seus pais e os levava para a Terra do Nunca. Mas é claro, se as crianças expressassem qualquer sinal ou desejo de crescer e voltar para casa, ele falava para elas que grades tinham sido colocadas por suas mães nas janelas. Isso por si só já é bastante cruel. Só que fica pior, porque ele ainda podia simplesmente apagar, digamos assim, todas essas crianças, fosse para controlar a quantidade de meninos perdidos na ilha, ou por simples capricho, porque ele não queria que crianças crescidas estivessem no seu mundo de fantasia. E não acabou essa história não. O Peter ainda fazia as crianças passarem fome e alterava seus corpos para que conseguissem passar por buracos nas árvores e chegar aos esconderijos. Pois é, esquisito. Ele vivia numa infância tão desmemoriada e irresponsável que não enxergava a diferença entre comidinhas de faz de conta e as de verdade, e por isso seus meninos perdidos viviam reclamando de fome. Até a morte não tinha peso nenhum pro Peter Pan original, que apagava crianças e piratas como se fosse uma brincadeira, um jogo. Ele realmente acreditava que as crianças fossem se levantar quando ele virasse as costas, como se estivessem num jogo de faz de conta. No fim de tudo, a verdade é que o Peter Pan do Barry era um garoto mimado e egoísta, que se recusava a crescer ou talvez já nem soubesse como fazer isso. E ele forçava outras crianças a passar pela mesma coisa e não importava para ele se elas não quisessem fazer parte daquilo tudo. Devido ao sucesso estrondoso da peça e algumas reproduções sem autorização, o próprio J.M. Barrie decidiu transformá-la em um livro alguns anos mais tarde, intitulado Peter e Wendy, e depois foi renomeado para Peter Pan. Felizmente o final não é tão amargo como você pode pensar. Apesar de ser contra o retorno dos Darling para a casa dos pais deles, o Peter acabou cedendo e levou todos de volta, prometendo voltar nos anos seguintes, pelo menos uma vez na primavera, para que Wendy pudesse ajudá-lo na Terra do Nunca. Mas ele tinha a memória de um peixinho dourado e só voltou 25 anos depois para encontrar a garota já adulta, casada e com filhos.
E o pior é que ele ainda ficou ressentido com ela, só que esse ressentimento não durou muito porque ela tinha uma filhinha, Jane, que ele prometeu levar para a Terra do Nunca. E lá se foram mais algumas décadas. Quando ele voltou, prometeu que levaria a filha de Jane. Ou seja, além de narcisista e controlador, a responsabilidade afetiva do moleque era abaixo de zero. Ele simplesmente não tinha tato nenhum com as pessoas, só queria fazer o que ele quisesse. Talvez a gente possa dizer que essa seja a graça do personagem. O James Barry morreu sem filhos e cedeu todos os direitos da obra para uma instituição de crianças órfãs que recebe os royalties até hoje. Vale dizer também que o mais novo dos irmãos Davis, o Nicholas, já adulto, negou que Barry tivesse se comportado de maneira inadequada com qualquer um dos seus irmãos. Então assim, talvez fosse só esquisito mesmo. Mas agora é sua vez de me contar nos comentários se você iria para a Terra do Nunca com o Peter Pan ou se aceitaria ser criado pelo ricaço J.M. Barrie. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em alguns segundos no próximo vídeo. Um forte abraço e vida longa e próspera!